Imagine o seguinte, você vai à praça de alimentação de um shopping, super feliz de poder levar sua mais nova capivara de estimação para comer uma coisa diferente. Mas logo depois de se sentar para comer, o segurança do shopping te expulsa da praça de alimentação, falando que você não pode entrar com a sua capivara lá. Você fica muito confuso acerca da situação, você tinha certeza de que a placa com as regras do shopping falava proibida a entrada de cães e gatos na praça de alimentação, mas não dizia nada sobre capivaras. Muito triste em não poder dar um McLanche feliz para o seu amigo, você decide processar o shopping, dizendo que eles não podiam te expulsar, já que as regras não diziam nada sobre capivaras. Mas e aí, quem será que está certo? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é o que de fato é uma lei. O que significa falarmos que uma lei proíbe isso ou aquilo? Na verdade, essa pergunta é mais complicada do que parece. Ela é complicada até mesmo para aqueles que estudam direito. E as respostas para essa pergunta variam de autor para autor, de teoria para teoria, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui porque isso é assunto para outro vídeo. Para simplificar, a gente pode dizer que no direito, a lei é composta de duas coisas: o dispositivo, que é o texto escrito da lei, e a norma, que é aquilo que se interpreta do que está escrito, o que se interpreta do dispositivo. Por exemplo, o professor Fábio Shecaira, em seu livro Teoria da Argumentação Jurídica, ele traz um exemplo muito interessante. Vamos imaginar uma certa rua em um condomínio, onde tem uma placa escrito circulação exclusiva de pedestres. A princípio, essa placa não tem nada demais, mas se a gente der uma olhada com mais cuidado, a gente consegue perceber que o termo pedestre causa alguns problemas. Afinal, o que seria um pedestre? Um exemplo. No livro, o professor cita um casal que levou seu filho pequeno para andar de bicicleta nessa rua. Se o casal vê essa placa, eles podem pensar duas coisas. A primeira é o sentido literal da palavra pedestre. Segundo o dicionário, pedestre é todo aquele que anda de posição em pé. Então isso significaria que o filho deles, por estar andando de bicicleta e não de pé, não se qualificaria como um pedestre. Então, ele estaria proibido de entrar naquela rua. Porém, eles também podem pensar o seguinte: eles podem imaginar que aquela placa tem a intenção de fazer com que aquela rua no condomínio seja segura para as pessoas se divertirem, terem o seu momento de lazer e, por isso, que não teria problema algum deles levarem o seu filho para andar de bicicleta naquela rua. Nesse caso, o dispositivo seria o próprio texto da placa, que permite apenas a circulação de pedestres, enquanto a norma seria a interpretação que, por exemplo, esses pais tiveram daquela placa, ou seja, interpretar que pode ou que não pode andar de bicicleta. Mas você pode estar se perguntando o seguinte: eu já vi várias vezes placas desse tipo e eu nunca vi nenhum desses problemas que você citou. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do costume, porque muito provavelmente, mesmo antes daquela placa ser colocada lá, as pessoas já usavam aquela área, aquela rua, para recreação, sem muitos trânsitos de carro. Então as pessoas já sabem o porquê que aquela placa foi colocada lá e, consequentemente, já sabem qual a sua finalidade e o que pode e o que não pode. Porque, mesmo antes da placa ser colocada lá, isso já era costume dos moradores. E depois de me ouvir falar tanto dessa norma, dessa interpretação, você deve estar se perguntando: tá, mas e daí? Para que essa interpretação toda serve? Na verdade, a interpretação é o aspecto mais importante da lei. A interpretação daquilo que está escrito é justamente o que vai dizer o que pode e o que não pode.
Mas se a interpretação é de fato o que é importante para saber o que pode e o que não pode, e eu posso ter várias interpretações diferentes, então quem decide qual interpretação está certa e qual está errada? Na verdade, quem faz isso são os juízes. Se você estava aí se perguntando para que os juízes são tão importantes, tá aí a sua resposta. Os juízes, via de regra, são aqueles que decidem qual é a interpretação da lei a ser aplicada em cada caso. E como cada caso é diferente um do outro, é de vital importância que exista um juiz para aquela causa, porque o juiz vai analisar cada detalhe do caso e chegar a uma conclusão que caiba dentro daquela situação. Mas e no caso da capivara? Quem decidiria quem está certo e quem está errado? A princípio, seria o shopping. Mas, caso você resolva de fato processar o shopping, o caso iria a um tribunal e quem decidiria seria sim o juiz. E, com base no que exatamente eles decidiriam qual a interpretação correta? Eles decidiriam com base em alguns fatores, a gente chama esses fatores de princípios gerais do direito. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre eles, mas um deles, por exemplo, é o costume. E o costume não é muito a favor da capivara, porque não é costume que as pessoas levem seus animais para a praça de alimentação. Porque os animais podem sujar, podem perturbar as pessoas, podem perturbar o local de alimentos e etc. E por isso esse é o costume de que não se leve animais à praça de alimentação. Outra coisa é a analogia. O que seria analogia? Seria uma comparação. Como assim? Nesse caso, a capivara se compara, é parecido com o cão e o gato quando se trata de uma praça de alimentação. Porque tanto o cão, quanto o gato, quanto a capivara podem comer a comida das pessoas, podem sujar a praça de alimentação e etc. Então, por analogia, pelos costumes, o shopping e também o juiz decidiria que não, você não pode levar a sua capivara. Então, se você estava pensando em levar o seu amigo para comer um McLanche feliz, eu te recomendo pedir de casa.